Pronto. Então, para quem... Boa tarde a todos, né, mais uma vez, só um feedback rapidinho, que eu tinha esquecido de gravar, que eu vou deixar... Boa tarde. Boa tarde, Roniel, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus. Gente, quem quiser abrir a câmera, tá? Pode abrir, não tem problema. Quem quiser abrir o microfone também para tirar alguma dúvida, também fique à vontade. Eu só quero combinar com vocês que, assim, quem não estiver falando no momento, deixe sempre o microfone desligado, só para a gente não ter interferência de áudio, né? Essa webconferência, ela vai ficar gravada, né? A gente vai disponibilizar na sala de coordenação do curso e na disciplina de TCC, né, para quem tiver interesse de assistir depois. Só nessa disciplina hoje, Sandra, nós temos 70 e poucos alunos matriculados, né, então, assim, muita gente não vai poder participar. Acredito que também pelo dia, o horário, né, no sábado, depois do almoço, também muita gente talvez não possa, né, participar, mas... de toda forma, como eu disse, vai ficar gravada e quem puder assistir depois, fique à vontade. Então, agradecer mais uma vez a professora Sandra, agradecer a presença dos alunos, dos nossos colegas que estão nos assistindo, tá? Espero que essa fala, né, seja esclarecedora, seja importante para todos vocês. E, na verdade, é um início, né, é um bate-papo, é uma discussão. Então... Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem também a posteriori, vocês vão poder tirar, né? Se Sandra puder depois, pode disponibilizar o e-mail dela, ou vocês podem tirar a dúvida no próprio ambiente da disciplina, né? De TCC com a professora Edneide. Né? Então, estamos à disposição para quem tiver qualquer tipo de dúvidas, tá? Só para deixar registrado mais uma vez, que eu falei no início e não estava gravando ainda. Essa webconferência está sendo organizada, né, pelo curso de formação pedagógica para graduados e não licenciados, né, e a professora Sandra Neri, a bibliotecária do nosso campus Zona Leste, né, se disponibilizou a ter essa conversa, esse diálogo com vocês sobre normalização de trabalhos acadêmicos, baseada na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. Então, boa tarde a todos, bom estudo a todos, e eu passo a palavra agora para a professora Sandra. Eu que agradeço, professora, e para mim vai ser importante poder compartilhar um pouco, né, do que eu sei, e vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas, não fiquem guardando dúvidas, podem compartilhar comigo, eu vou fazer o possível para tentar ajudar, se eu não puder ajudar agora, vou disponibilizar o e-mail e vocês podem enviar as dúvidas de vocês por e-mail. Tá? Então, eu vou iniciar a apresentação. No final, a gente pode conversar sobre as dúvidas, certo? Sejam bem-vindos. Só uma observação rápida. Gente, quem não entrou com o nome completo, quem quiser fazer um registro no bate-papo, só para ficar mais fácil para a gente fazer depois os certificados, tá? Quem for precisar de certificado dessa webconferência, vocês podem deixar o registro aí no bate-papo. Tanto das perguntas, das questões, como também do nome completo de vocês. Se tiver alguém de outro curso que quiser também o certificado, vocês colocam o curso, tá? E colocam o nome completo. Obrigada. Normalmente, as dúvidas que surgem quando vai fazer um trabalho, né, acadêmico, são as referências, como ficam as citações, citação no meio eletrônico também está em alta. Hoje a gente tem buscado muito a informação no meio eletrônico, né, uma ferramenta que ajuda bastante a gente, e essa mudança que nós estamos vivendo hoje, as webconferências e lives, então, são novidades em que a gente vai tendo que usar essas informações como recurso para a gente colocar nas nossas pesquisas, né? São coisas novas que a gente está aprendendo também a fazer.
e não pode deixar de usar essas informações nas pesquisas de vocês, porque conteúdo temos a escolher de forma maravilhosa, assim, muito ricos, né? Todos os assuntos, está muito abrangente. Então, a gente está aprendendo também como fazer isso e as dúvidas com certeza vão surgir, vocês vão poder compartilhar comigo as dúvidas de vocês e eu vou tentar ajudar. Eu vou iniciar a apresentação e no final vocês passam para mim as dúvidas que vocês estão tendo né, nesse processo de elaboração do trabalho de vocês. Iniciar aqui. Normalização de trabalhos acadêmicos baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, certo? As normas que a gente usa, nós usamos para fazer essa apresentação foram essas. Eu tenho acesso a essas normas, caso vocês queiram, a gente pode disponibilizar. Usamos para esse trabalho, nós referenciamos especificamente a 14.724. Ela é a norma que padroniza os trabalhos acadêmicos, mas também a gente se pauta também na norma 6023, que é a de referências. A gente também se direciona para 10.520, que é a de citações, a de artigo não, a de resumo, né, norma de resumo, a norma de apresentação do sumário e numeração progressiva. Então, são essas normas que nós utilizamos para fazer essa apresentação, que foi utilizada para fazer essa apresentação. E para fazer o guia de orientação também, nós usamos essas normas. E elas vão estar disponibilizadas para vocês, caso vocês tenham interesse. Então, como eu falei, a 14.724 é padrão para trabalhos acadêmicos. E é o que vocês estão fazendo. Se fosse uma apresentação, se vocês estivessem produzindo um artigo, a norma seria outra. Mas nós não íamos deixar de usar a norma de citação, a norma de resumo, para fazer uma apresentação para vocês e tirar a dúvida de vocês. Regras gerais para apresentação. Quando você vai iniciar o seu trabalho, você abre lá o Word, se você trabalha com o Word ou se você trabalha com o Writer do BR Office, né? Eles vão estar... você vai ter que configurar o seu trabalho. Inicialmente, o papel branco reciclado é para impressão. A gente hoje não trabalha mais com impressão. A EAD hoje recebe o trabalho. O aluno faz o upload e é disponibilizado na plataforma, né? Então, hoje, esse papel que a gente usou há um tempo atrás é para trabalhos impressos. A fonte, você padroniza Arial ou Times. São essas duas fontes que nós orientamos os alunos a usarem. Na ABNT, vocês não vão encontrar que essas duas fontes são obrigatórias. Não, na ABNT elas não são citadas. Só que o IFRN, padronizou essas duas fontes para vocês escolherem na hora de escrever o trabalho de vocês, digitar o trabalho de vocês. O tamanho para o trabalho todo é 12, padroniza lá no 12. Aí tem as exceções, né, que são as citações, com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. As legendas tem uma mudançazinha. No título das tabelas e ilustrações, o tamanho da fonte é 12. Agora, quando você vai citar, você vai colocar a fonte de onde você tirou aquela ilustração e a fonte de onde você construiu aquela tabela, aí você vai colocar uma fonte 10, certo? Elementos pré-textuais, eles iniciam sempre na folha principal. Isso aí é detalhe para impressão. A gente não vai falar de impressão porque o trabalho ele é
postado na plataforma. Aqui, como vai ser disponibilizado o trabalho de vocês, que vai iniciar com a capa, a folha de rosto, e a sequência é essa, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós, né? Então, segue essa ordem. As dúvidas que aparecem, como a gente numera as páginas, né? Porque conta-se a partir da folha de rosto, mas enumera-se a partir da introdução, né? Aqui, a observação, primeira página, receber numeração no canto superior direito em algarismo, né? Essas páginas anteriores não recebem numeração, mas elas são contabilizadas a partir da folha de rosto. Então, muitas pessoas têm dúvidas de como coloca o número da página. Caso tenham dúvida, a gente faz essa orientação para você. Ficha catalográfica, está dizendo aqui. É a biblioteca que elabora essa ficha catalográfica para você. Você pode enviar um e-mail para a biblioteca, para mim, no caso, para que eu que abro, eu estando em casa, mesmo nesse período de isolamento social, eu vou elaborar essa ficha catalográfica para vocês. Vocês enviam solicitando para mim. Aqui é para você padronizar as margens do seu trabalho. Ele vai receber essa padronização. Você vai lá em configuração de página e vai configurar de acordo com essas orientações aí. O espaçamento entre linhas, como foi a pergunta do colega, ele é um e-mail para o texto todo, certo? Para o trabalho todo. Existem as seções, né? Que são as citações, e outro momento que não é um e-mail é só na natureza do trabalho. Se o trabalho tem uma capa, é um trabalho de monografia, então ele vai ter capa, folha de rosto, folha de aprovação, todos os pré-textuais vão seguir da forma padronizada que a gente padronizou no IFRN. E esses modelos vão estar no guia de orientação que eu vou disponibilizar. Então, as exceções, que são a natureza do trabalho, que está na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação. As citações também, espaço simples, e outro lugar que o espaço é simples são as referências, né? A paginação, como eu já falei, contagem a partir da folha de rosto, a numeração a partir da introdução, em algarismos arábicos. E a posição é no canto superior, como mostra aqui o modelo. Certo? Essa informação abaixo é só para trabalhos impressos, a observação. A norma sugere que você não deve colocar nenhuma seção sem texto. Você vai lá, faz a introdução do seu trabalho e na introdução você vai criar uma seção. Você vai entrar com uma seção como se aquela seção tivesse um título. E, de repente, já cria um subtítulo, né? Uma subseção. A norma não orienta que não deve existir seção sem texto. Então, sempre quando você for abrir uma seção, você dá uma introduçãozinha, você contextualiza aquilo que você vai falar em seguida. Utilizar algarismos arábicos na numeração das seções, né? Não pode usar ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal entre o indicativo da seção e seu título. Então, a introdução, você vai lá, a introdução vai começar com o número 1. O 1, espaço, a palavra introdução, certo? Aí, 1.1, os objetivos. E vai 1.1, objetivos específicos, objetivo geral, 1.1, objetivo geral, 1.1, 2, objetivos específicos, exemplo. Então, isso aí é a seção e a seção primária e a seção secundária, né? Que seria o objetivo geral e o objetivo específico, são as seções secundárias. Aqui é o modelo de
sumário que você... Do sumário não, do texto. Do textual, da parte textual. Como eu falei, não pode ter ponto. Ele colocou, o exemplo está mostrando aí que é um 1. A palavra introdução toda em maiúscula, em negrito, certo? Aí deu um espaço de 1,5 e você vai digitar o seu texto. A seção secundária. O exemplo, o modelo está aí para você dar uma olhada. Ele está em maiúsculo, todo maiúsculo e sem negrito. Aí o espaço 1,5 e você vai digitar o texto. Acabou o texto, você dá mais um espaço 1,5 e vai para a seção terciária. Continua secundária, né? Para primária e secundária, né? São seção secundária, que é o objetivo geral, e os objetivos específicos. É só o modelo para vocês terem uma ideia. Então, a gente não orienta que vocês usem aquele Word automático, que ele vai mudar toda a configuração do sumário. E no final fica complicado da gente mexer no trabalho quando você usa aquele sumário, aquele Word automático, que ele já é bom para a pessoa que está escrevendo, porque se ele mexe dentro do texto, ele já vai alterar lá no sumário. Existem esses benefícios do Word, existem essas facilidades, né? A ferramenta do Word é muito boa, que facilita para a gente, para quem está digitando, quem está produzindo uma pesquisa, um trabalho, está escrevendo. Mas ele foge do padrão da ABNT. Por isso que a gente orienta que não use a formatação da forma como a gente está disponibilizando para vocês. O modelo de ilustrações. A legenda aparece na parte superior, precedida do título, né? E todas as ilustrações, sejam quadros, sejam figuras, sejam fotos, o título ele é alinhado à esquerda. E a fonte de onde você tirou essa informação da ilustração, do quadro, da fotografia, é sempre alinhada à esquerda também e menor, tamanho 10. O título da ilustração é tamanho 12, tá? E aqui o modelo de tabela. Ela segue a norma de apresentação tabular do IBGE. Esse aqui é um modelo de tabela que a gente trouxe como exemplo. Diferente de quadro, que quadro ele vai demonstrar dados para você e a tabela são dados estatísticos, né? São dados estatísticos e sempre é aberta as laterais de uma tabela. E o título da tabela, diferente da ilustração, ele é centralizado. Da mesma forma, o título é tamanho 12 e a fonte dos dados de onde você tirou, se você quem elaborou a tabela, a fonte é elaboração própria em 2020. A forma como você vai escrever quem foi o autor da tabela é essa, elaboração própria em 2020. Se você tirou essa tabela de outro, se a sua pesquisa que gerou essa tabela foi de outro lugar, né? Não foi você que gerou, então você tem que colocar a fonte. Se tiver autor, você vai colocar Moreira, entre parênteses, o ano, certo? E essa informação, se não foi sua, você vai ter que colocar lá nas referências, vai ter que citar na referência. Do mesmo jeito, a fonte da ilustração, do mesmo jeito, a fonte da fotografia. Se a foto foi sua, aí você coloca a elaboração própria em 2020. O quadro do mesmo jeito. Se foi você que criou o quadro, se foi você que criou o gráfico, quadro, fotografia, tudo são ilustrações. A tabela tem nome exclusivo tabela. E forma de apresentação da tabela também é diferente do quadro, né? A estrutura. Aqui na estrutura você vai ver o que é opcional e o que é obrigatório, tá? A lombada que aparece aqui na parte externa, ou na parte de apresentação de estrutura, ela é só para trabalho impresso. Então, é uma informação que não cabe agora. A capa é obrigatório, a folha de rosto
Está mostrando aí que é obrigatório. Aí, o que é opcional, né? Os pós-textuais. Algumas dúvidas que aparecem. Como fazer... Qual a diferença entre anexo e apêndice? O anexo é quando você traz informações externos, né? Informação que não é sua e você quer anexar no seu trabalho. Aí são anexos. Apêndice é um questionário que você fez, é uma entrevista. Então, isso é um apêndice. Segue a numeração corrente do trabalho, segue a numeração e deve aparecer no sumário a numeração do anexo e do apêndice, certo? Então, são os pós-textuais. O modelo de capa. O IFRN, a equipe de bibliotecários do IFRN padronizou esse modelo de capa. Ele não tem o nome do campus, não tem departamento, não tem nada disso. Então, só o instituto, o autor, o título da obra, do seu trabalho, e o local onde você está, como é EAD. EAD pode ter em Mossoró, pode ter campo, pode ter polo em Pau dos Ferros. Então, onde você está colocando, onde é o seu polo, você vai colocar ali, Pau dos Ferros, ano 2020. Natal, ano 2020, Mossoró e assim sucessivamente. Onde é o seu polo, você vai colocar aí na capa. Do mesmo jeito, como eu disse, o modelo de lombada é só para trabalhos impressos. E a folha de rosto, né, que é um item obrigatório. Aqui, da mesma forma, o nome do autor, o título do trabalho, e aqui a natureza do trabalho. Aqui na natureza do trabalho é espaço simples, entre linhas, certo? E a fonte é 12 também. A fonte só muda naquelas situações que eu já falei. Ficha catalográfica. Ela é elaborada pela bibliotecária, né? No caso, eu. Vocês enviam para mim a solicitação, o trabalho também vai ser anexado no e-mail na hora da solicitação. Para eu poder fazer a ficha catalográfica, eu tenho que ter acesso ao trabalho de vocês. Preciso conhecer um pouco do que está sendo... conhecer o que vocês estão escrevendo, saber o que vocês estão escrevendo para poder fazer a ficha catalográfica. Por isso que eu peço que anexem o trabalho. E é obrigatório que ele apareça na monografia. No artigo não precisa de ficha, só é obrigatório na monografia catalográfica. Aqui é o modelo de errata no caso de trabalhos impressos, né? Modelo de folha de aprovação. Esse modelo de folha de aprovação, ele não pode ser do jeito que você acha que pode apresentar, né? Então, tem que ter um padrão, é uma norma. O IFRN, os bibliotecários padronizaram essa folha de aprovação aí. Nome do autor, título, subtítulo, a natureza do trabalho, o ano em que o trabalho foi concluído, as pessoas que fazem parte da banca, né? Se são mestres, doutores, se tem convidado, você coloca a instituição que eles fazem parte. Se for todos do Instituto Federal, segue esse modelo. Se tiver gente da UFRN, também vai aparecer aí, e a titulação, e são examinadores. O orientador é o presidente e os membros são examinadores. E a gente orienta que siga esse padrão criado pelo IFRN. Aí o modelo de dedicatória, muitos acham que deve ter o nome dedicatória ali em cima, não deve ter título, só a dedicatória. Recuado na parte esquerda da folha, margem 4 centímetros. Tamanho 12 também, espaço 1,5. Agradecimentos, centralizado, maiúsculo, aparece na folha de agradecimentos, e tamanho 12, espaço 1,5, desse jeito que tá.
modelo. A epígrafe também não tem título na página, só a citação. A epígrafe é uma citação, tem que estar contextualizado do seu trabalho, da sua pesquisa, o autor da citação, o ano e a página. É obrigatório que tenha a página, porque a epígrafe é uma citação. A gente coloca muitas vezes uma frase que acha bonita, uma frase de impacto, alguma coisa do tipo, mas a epígrafe tem que contextualizar com sua pesquisa. O resumo, que é o modelo de resumo, tem que ter no mínimo 150 palavras a 500 palavras, certo? No máximo, de 150 a 500 palavras. E não é tabulado, não tem parágrafo, recuo, no caso, né? E é esse o modelo de resumo. Título em negrito, maiúsculo, todo em um e-mail. As listas de ilustrações, a gente viu lá no começo que não é obrigatório, mas a gente orienta que se você colocou acima de 5 ilustrações, aconselhamos que vocês façam uma lista de ilustrações. Se tiverem menos de 3, você não coloca, não faz lista, mas se tiverem mais de 5, você faz. A lista de tabelas, do mesmo jeito. Se tiverem mais de 5 tabelas, até 5 você faz uma lista. Agora, se tiverem menos de 5, você não faz. Não precisa, não é obrigatório. A lista de abreviaturas é importante para quem vai ler o seu trabalho. E o trabalho fica também mais contextualizado, mais bem escrito, né? Lista de símbolos. Dependendo da área que você usa muitos símbolos, né? Então é bom ter uma lista também. Aqui é um modelo de sumário. Muitos usam aquele sumário automático do Word, mas a gente aconselha que não use, que use esse modelo, que seria uma tabela, inserir coluna, né? Acho que isso aqui é uma coluna, tabela com 3 colunas. Então, uma coluna para número das sessões, título das sessões e a coluna para o número de páginas. Esse é o modelo que a gente sugere para vocês, que fica e não tem pontilhamento nos títulos das sessões. Vocês podem observar aí que o pontilhamento foi tirado da norma 6027. A BNT tirou o pontilhamento. O sumário hoje não tem mais. Até a seção quinária, tá? E esse é o modelo. A seção primária é negrito, maiúsculo. A secundária é só maiúsculo, sem negrito. A terciária é minúsculo com negrito. Aí a quaternária é tudo minúsculo, só a primeira letra maiúscula, né? E a quinária, tudo em itálico, certo? Mas não muda, só muda aqui no título da seção. A conclusão, ela é uma seção primária. As referências não tem número. Apêndice também não. E anexo também não. Só página, que segue a sequência de paginação. Certo? A gente tem que saber qual é a página do anexo, tem que saber qual é a página do apêndice. E das referências também. Só que a seção não é numerada. Elementos textuais, a introdução, a parte inicial do texto, delimitação do assunto, objetivo da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema. Desenvolvimento, considerações finais ou conclusão. Os elementos pós-textuais são as referências, é um elemento obrigatório, segue a norma 6023, regida pela norma 6023,
Essa nova 6023, ela teve uma atualização, esqueci de colocar aqui, de atualizar. Ela foi atualizada em 2018. Nessa atualização, incluímos referência de vídeos do meio eletrônico, vídeos do YouTube, entrevistas. Tiveram muitas mudanças, né? De formas de acesso, né? De ferramentas novas que o usuário usa nas suas pesquisas. O usuário usou um vídeo do YouTube, o, o aluno colocou, o pesquisador colocou a fonte que ele usou, ele vai colocar no trabalho dele. Então, essas novas fontes foram colocadas na norma 6023 de 2018. Glossário, caso vocês queiram colocar no trabalho de vocês, ele é opcional, mas aí fica a critério do pesquisador, do aluno que está fazendo a pesquisa, está elaborando o trabalho. Elementos pós-textuais, apêndice. É um documento elaborado pelo autor, ele é opcional, mas se você criou documentos, se você criou um questionário, se você criou uma entrevista, se você criou algum tipo de pesquisa que precisou aplicar para um tipo de comunidade, você vai usar como apêndice e vai colocar no seu trabalho. Anexo, ele é um documento não elaborado pelo autor. Aí os modelos, né, de apêndice seguem esse modelo aí, apêndice A, apêndice B, apêndice C, e assim você usa todas as letras do alfabeto que você precisar. Aí o apêndice, no caso. O modelo de anexo também, você usa todas as letras do alfabeto que você precisar. Desse modelo aí, todo em maiúsculo, negrito e centralizado. Índice também é um elemento pós-textual e normalmente não é muito utilizado, mas é pós-textual. Tipos de citação, citações. Citação direta é aquela transcrição literal, né? E você pode colocar citação de até 3 linhas, ela fica dentro do texto. E é obrigatório que você coloque ano e página da citação direta. Obrigatório. E fica entre aspas também. A citação direta com mais de 3 linhas, é obrigatório também a página. Citação direta é obrigatório ano e página, como eu já falei. Então, recuo 4 centímetros e tamanho, a fonte 10. Fonte menor, fonte 10 ou 11, né? Você escolhe, a fonte é menor, você escolhe se é 10 ou se é 11. Agora tem que padronizar. Se colocou 10 em uma citação, é 10 para todas as citações que você fizer. Normalmente, os orientadores, eles não gostam muito que você faça uma citação direta. Você use muitas citações diretas. Você faça mais citações indiretas, que é aquela que você faz a interpretação do que o autor da obra está dizendo. Os orientadores, os pesquisadores, gostam mais desse tipo de citação, aconselham fazer mais esse tipo de citação. E usar muito pouco as diretas. Mas aí está o modelo de uma citação direta. Agora, tipo de citações. Citação indireta. O texto é baseado na obra do autor consultado. Não possui aspas. Deve conter sobrenome e ano. A página é opcional. Se você quiser colocar a página, você coloca. Uma orientação que eu sempre dou na hora que você vai começar a construir o seu trabalho. Você criar um bloco de notas, você criar tipo uma ficha de anotações, certo? Um fichamento. Você fazer um fichamento com todas as citações que você fez. Você consultou uma obra, você achou aquela obra, aquela citação importante para o seu trabalho, você vai colocar o autor, o ano e a página,
sempre você coloca autor, ano e página. Você digita a citação e coloca no final autor, ano e página. Para você depois não ter um retrabalho de não saber qual foi a obra consultada para aquela citação, você ficar meio que perdido. Aí é bom sempre fazer um fichamento de todos os artigos que você consultou, dos livros que você consultou, obras no meio eletrônico do mesmo jeito. Você vai, coloca a data do acesso e o mês, data, mês e ano, né? E o local disponível em. Então, essas informações, você criar um bloco de notas, criar um fichamento, não sei onde vocês vão colocar, mas sempre essas observações são importantes para vocês não terem retrabalho e depois não ficarem perdidos, sem saber de onde vocês tiraram aquela informação, tá? Eu já corrigi trabalho em que no final a pessoa colocou disponível em e não colocou o dia do acesso, porque tem acesso em também, aí o dia, o mês e o ano. Então, é importante que, se você vai consultar, vai colocar uma citação de um artigo de uma página da internet, coloque o dia que você consultou aquele artigo, né? Coloque essas informações são necessárias. Aí está o exemplo de citação indireta. Foi baseado na obra do autor. E você está vendo que, entre parênteses, o autor é todo em maiúsculo, e vírgula o ano. E outro modelo, outro exemplo, é o autor fora do parêntese. Todo minúsculo, só em parênteses o ano, certo? Então, são duas formas de você fazer uma citação indireta. A PUD. Essa daí é quando você não teve acesso à obra principal. Você está lendo um artigo e naquele artigo o autor fez uma citação importante e aquela citação você acha pertinente colocar no seu trabalho. Mas você não teve acesso àquela obra que está lá no artigo. Aí você vai vai fazer a citação de citação. Certo? Eu acredito que vocês saibam, já tenham feito esse tipo de citação. Normalmente, quando você está lendo aquele artigo e está vendo uma citação dentro do artigo, é de um ano mais antigo, né? De um ano anterior. Então, primeiro é o ano anterior, citado por Nardi, né, no caso, e o ano mais atual. E aqui do mesmo jeito. Mostrou o modelo da citação do APUD, o autor entre parênteses maiúsculo, observem a diferença, e dentro e fora do parênteses. Autor em minúsculo, ano mais antigo, citado por Nardi, o ano mais recente. Certo? Do mesmo jeito, se for menos de 3 linhas, entre aspas, dentro do fora, recuo de 4 centímetros. As importantes. Aquele guia que eu falei para vocês, ele está disponível nesse link. Aí vocês vão ter acesso ao guia. Eu vou disponibilizar para o e-mail da professora, para o WhatsApp dela, ela vai disponibilizar na plataforma depois para vocês, e essa apresentação, e vocês vão poder olhar o guia e tirar as dúvidas e consultar o guia e produzir o trabalho de vocês com as orientações bem didática, bem fácil de entender, com exemplos. A gente sempre orienta que vocês podem usar essa ferramenta, esse MORE, né, que é um mecanismo online para referências. Lá vocês vão colocar só vão preencher um formulário. E no final, a referência vai estar pronta, certo? Vocês não querem ter muito trabalho em fazer a referência, em digitar título, autor, edição, local.
editor, essas coisas, vocês não estão com paciência para colocar, abre o More, deixa lá como um guia a mais lá na internet, lá no seu navegador, e coloca as informações do livro que você tem, do artigo que você tem, do vídeo, da live, da entrevista, o que você tiver lá, você vai jogando as informações dentro do formulário aqui desse mecanismo online para referências. E no final ele vai gerar referência para você. Aqui tem umas dicas de quem vai produzir um artigo. Esse vídeo ele dá umas dicas legais para vocês produzirem artigos. E tem também essa outra dica aí do SlideShare, né? Para a produção de artigos e de trabalhos acadêmicos. São dicas importantes. As informações a mais que vocês precisarem, podem mandar e-mail para mim. Não liguem para esse número porque a gente não está presencial, a gente está remotamente, né? Acesso remoto, atendimentos remotos. E podem curtir a nossa página lá no Facebook, certo? Vamos criar a nossa página do Instagram ainda. Estamos fazendo isso. Divulgar os nossos trabalhos. Então é isso, gente. Vamos lá para as dúvidas. Obrigada, Sandra. Obrigada pelas excelentes palestras, pela sua excelente fala. Acho que foi bem claro. Algumas pessoas já estão elogiando aí no chat. Eu vou adiantar aqui algumas dúvidas que eu anotei, que as pessoas foram colocando no chat, tá? E aí, depois, quem quiser também pode abrir o microfone para perguntar. Obrigada, gente. Primeira coisa, os slides serão disponibilizados? Sim. Eles querem saber se você vai poder enviar para a gente slide. Pronto, aí a gente disponibiliza na página da disciplina, na página de coordenação para quem... Posso enviar para o seu WhatsApp? Pode sim. Segunda pergunta, pode ter espaço entre parágrafos no texto? Não, o espaço é padrão, é um e-mail. O modelo padrão do IF é disponibilizado para os alunos apenas na época do TCC? Como adquirir? Eu anotei aqui, mas na verdade eu já respondi essa pergunta aí, né? Se for o modelo padrão do TCC que você está se perguntando, né? Geralmente é a professora que disponibiliza, né? Se ela ainda não disponibilizou, ela deve disponibilizar. Aí você entra em contato com a professora Dineide, que ela deve disponibilizar. Pronto, aí vamos deixar algumas, as que tinham lá, as questões que tinha no início, você já tinha respondido, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem não. Se alguém quiser falar, tá, gente? Fazer alguma pergunta no microfone, fique à vontade. Olá, novamente, professora. Eu tenho uma dúvida referente à questão, a senhora citou aí a parte da citação indireta, né? Eu estou com dúvida se, por exemplo, eu coloco assim, ó, se eu coloco no parágrafo, segundo Vygotsky, 1989, página 89, né? Eu inicio o parágrafo assim, né? Aí eu devo colocar no final da citação longa, novamente o parênteses lá embaixo, com essas informações ou não? Não precisa. Não precisa. Então, se eu já coloco no parênteses, segundo ele, tal, na referência não precisa mais não. Você coloca segundo Vygotsky, entre parênteses o ano e a página. Isso. Então, aí na citação longa mesmo, né, com espaçamento de 4, tal, no final não precisa abrir parênteses mais não, né? Não precisa, não precisa. Pronto, ótimo. Outra coisa também, por exemplo, se eu coloco
no parágrafo, segundo Vygotsky, afirma que nos tornamos nós mesmos através dos outros. Aí essa citaçãozinha está entre parênteses, né? Aí eu coloco, entre aspas, perdão. Aí eu coloco parênteses aí, Vygotsky, 1981, página 56. Aí, mais para frente, eu cito ele novamente. Eu sou uma relação social de mim comigo mesmo. Aí eu tenho que colocar de novo Vygotsky, 1981, página 67, ou tem outro recurso que para eliminar esse tanto de citação? Eu acredito que você não vai colocar uma citação perto da outra sem contextualizar, né? Então elas não vão ficar perto. Você pode citar várias vezes. Posso, né? Porque é um contínuo, sabe? É o fechamento do raciocínio. Aí sucede dessa maneira, foi o que eu fiz. Pronto. Era basicamente isso.